Oi, gente, eu sou a doutora Tati Garcia, fisioterapeuta pélvica, e esse é o podcast Entre Pernas e Papos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre muito do universo feminino. Tudo que a gente precisa saber, maternidade, sexualidade, pós-parto, parto, gestação, todos os perrengues que a gente passa durante as diversas fases da nossa vida como mulher. E no primeiro episódio eu trouxe 3 mulheres incríveis que fazem parte da minha trajetória e eu vou apresentar elas um pouquinho pra vocês. Eu tinha organizado que a Grazi tá aqui na minha cabeça, mas ela tá ali, mas eu vou começar por ela. Na minha cabeça era assim. Então, a primeira delas é a Grazi. Ela é uma amiga que a gente se conheceu depois que eu mudei aqui pra Curitiba, né? Eu brinco que a gente tinha uma amizade em potencial, porque os nossos maridos, eles trabalhavam juntos. E a gente era abandonado em Curitiba, então tinha tudo pra gente ser amiga. E aí, a gente se conheceu, e quando a gente se conheceu, ela falou, quando eu engravidar, tu vai ser minha físio. E foi assim que a gente começou toda essa nossa amizade. E aí, mês passado, rolou um negócio meio diferente que a gente vai contar pra vocês logo mais. A Mara, então, que é a minha segunda convidada, ela foi uma paciente que virou amiga. Então, a gente se conheceu quando ela chegou lá no consultório. Eu juro, ela foi a paciente que mais me fez perguntas na minha vida toda. Ela era muito curiosa e um curioso bom. Ela buscava muito, muito, muito conhecimento. Então, desde o primeiro dia que ela chegou, ela já, um monte de perguntas, um monte de dúvida pra ela estar preparada para maternar, para gestação, para o parto e para o momento que ela está vivendo agora, que é o pós-parto. A terceira convidada é a Débora. A Débora, vou contar uma história dela, talvez ela não saiba. Ela foi a primeira profissional de saúde que me notou em Curitiba. E a minha sorte é que ela era da parte de gestante. Então, a Débora Doula, ela... Uma vez eu segui ela e ela me seguiu de volta. Eu falei, nossa, eu não acredito que ela me seguiu de volta. E foi assim que a gente começou esse nosso contato. E um belo dia ela me marcou pra eu responder uma caixinha de perguntas dela. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem roupa pra esse evento. Eu tava em Londrina, eu não tinha nem roupa. Eu peguei uma blusa da minha irmã, falei, eu preciso gravar esse áudio de pijama, uma roupa bonita, pra responder. E aí a gente começou a se conectar. E ela faz muito sentido estar aqui, porque ela é uma mulher que fala muito sobre gestação, parto, a realidade do parto. Então hoje a gente tá aqui com 3 mulheres que 2 viveram recentemente o parto e uma vive diariamente o parto com as doulandas delas. E agora a gente vai começar. O começo. Sobre planos. Eu queria saber... Eu já sei muito da história delas, mas elas vão contar um pouquinho pra você conhecer elas também. Então, plano A. Eu sempre pergunto para as minhas pacientes, qual é o plano A de parto? O que vocês buscam? Qual que é o teu desejo, né? Daí eu queria que vocês falassem. Qual foi o plano A das gestações dos partos de vocês? Começa por mim? Pode ser. Então, tá. Bom, eu sou a Grazi, como a Tati comentou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal aí que tá escutando. O meu sonho sempre foi viver, o meu plano A era o parto, né? Parto. Que chama parto. Uhum. Mas também sempre trabalhando na minha cabeça que a cesárea salva vidas. Uhum. Então, eu sempre tive esse desejo, esse sonho de viver essa potência da mulher. Eu acho que seria o auge da minha vida, assim. Eu sou muito com a cabeça focada em viver experiências, né, pra minha vida. E pra mim, esse seria a experiência mais incrível. Eu sempre tive essa expectativa. Então, até quando a gente vai com muita sede ao pote, dá até um pouco de medo de se frustrar caso não fosse possível, né? A gente sabe que isso acontece diariamente, de não ser possível, por mais que a gente esteja mais preparada, né? Mas o meu plano A sempre foi viver essa experiência do parto normal e ver o potencial da mulher, né? O máximo da potência que nós temos, assim. Sim. E você, Má? Bom, só tinha plano A. Só tinha plano A, não tinha outro plano. Eu sempre gostei muito do plano A e por isso procurei a fisiopélvica, porque eu queria estar muito preparada para esse momento. Por ser tão nova, eu só tenho 24 anos, na época 23, queria ter o máximo de informação e com muito medo do parto, na verdade. Pra mim, os dois, assim, vou ser bem honesta. Pode ser honesta. Eu queria um espirro. Eu acho que já viram esse meme no Instagram, né? Do espirro. Eu queria muito espirro, que fosse tudo muito rápido, com muito medo do sofrimento, muito medo da cesárea. Então, eu queria que fosse algo mais fácil. Mas não tinha muita opção. Então, eu fiquei com a opção A, que era o parto normal. Parto normal. E você, Dé, na sua vez? Que a Dé também, ela parteja, mas ela também teve o parto dela. Então, eu sou a Débora, eu sou doula, e eu sou doula, eu
me tornei doula, né, depois do nascimento do meu filho, porque eu, assim como 85%, cerca de 85% das mulheres hoje no Brasil, elas iniciam um pré-natal querendo um parto, né? Um parto normal, um parto via vaginal. E o que acontece? Né? Dentro da saúde suplementar, hoje, a gente inverte esse desejo, né? Porque cerca de 90% das mulheres vão ter uma cesárea. Né? E eu fui 90% das mulheres, né? Eu queria muito ter um parto. Achei que bastava isso, né? Uma mulher está grávida, ela vai ter um parto. E durante meu acompanhamento, não busquei maiores informações sobre o parto. Achei que seria respeitada, mas quando cheguei com 39 semanas... ansiosa, né, como qualquer gestante, descobri que o meu corpo era muito ruim para um parto. Foi isso que eu escutei do meu obstetra, né? Ele fez um exame de toque totalmente desnecessário e disse, olha, infelizmente o teu colo é muito ruim para parto, não vai dar certo, é melhor a gente agendar uma cesárea amanhã. E aí no outro dia eu fui e ganhei meu filho. Por uma cesariana, agendada, não tive golden hour, né? Eu só fui ver o meu filho vi rapidamente, depois de umas 3 horas. Desculpa, esse assunto é um pouco delicado pra mim ainda. Só quantos anos tem teu filho? O Gui vai fazer... Eu acho que ele vai fazer 4, dizem que ele vai fazer 11. eu achei ele meio grande pra 4, mas... Agora eu tô só com essa piadinha. E eu só fui ver o meu filho de novo depois de 3 horas, né? E eu queria entender no meu puerpério, né, qual o problema do meu corpo, por que tantas mulheres conseguem um parto e eu não? E aí é que eu fui estudar o sistema obstétrico, e aí é que eu fui conhecer a palavra doula. E aí eu pensei, gente, é isso que eu quero fazer. Eu quero informar mulheres, informar na essência as mulheres, para que elas saibam que parto não é sofrimento, para que elas saibam que o corpo delas consegue passar pelo parto, mas que para isso, hoje, dentro do nosso sistema, a gente precisa de informação. Sim. E é por isso que você tá aqui. Eu amo ser doula, minha vida é ser doula. Eu não sei vocês, mas vocês pensavam, tipo, eu acho que a Grazi sim, mas, tipo, antes de estar grávida, vocês já pensavam, tipo, eu quero tal parto. Porque, cara, é que eu trabalho com isso o dia inteiro, né? Daí eu penso nisso o dia inteiro. Eu falo, cara, como que será que vai ser a minha vez? É que eu tenho um pouco de cobrança também dessa parte, assim, tipo, e você? Eu falei, eu não sei, deixa eu ver. Mas, tipo, vocês idealizavam algo de parto antes de, sei lá, nem pensar em engravidar. Nossa, super. Super, é a cara da Grazi. Eu fui atrás de muita informação. Antes de engravidar, foi tudo muito planejado. Hoje eu sou mãe de 2 meninas, né? E as 2 foram extremamente planejadas. E antes, eu acho que 1 ano antes de planejar a primeira filha, eu fui atrás de obstetra. E eu fui atrás de muita informação do que uma obstetra que faz parto... Que acompanha a parto. Quem faz parto é a mulher. É verdade, eu falo isso. Errado a palavra. Mas sim, uma obstetra que acompanha parto, que faz todo o pré-natal, o que eu deveria identificar nesse profissional para até pegar ali no meio de algumas palavras, perguntas, se ele é cesarista ou não. Sinais, né? Os sinais. E aí eu fui atrás e eu fazia muitas perguntas. E olha, eu vou dizer pra vocês que, se duvidar, eu passei por uns 10 obstetras. Porque como a Tati falou, eu não sou daqui, então eu não conheço pessoas que poderiam me indicar. Então eu tive que ir atrás sozinha e procurar na internet, etc, né? E isso faz 3 anos, né? Quase 3 anos. 4 anos até, pra buscar os obstetras. E aí eu passei por vários e eu ia identificando. Esse falou tal coisa. Nossa, esse vai me levar pra cesárea. E eu mudava de médico. Isso tudo antes de engravidar. Aí depois que eu engravidei, ainda fui em uma médica que
também é desse meio que o pessoal fala que é humanizado, né? Todos deveriam ser humanizados, mas enfim. E também não foi essa pessoa. Aí eu tive a indicação da minha atual obstetra mesmo, que me acompanhou nas 2 gestações. Mas não é fácil. Tem que se Não preparar. é. Mesmo, Não é fácil. mesmo estando preparado com conhecimento, às vezes ainda a gente cai, né, em Com alguns. toda certeza. Na verdade, a gente tem esses sinais, né? É importante a gente falar, todas as mulheres podem saber a taxa de cesariana e a taxa de parto dos obstetras, né? Então, não confiem que um obstetra que tem taxa de cesárea acima de 85% não vai acompanhar um parto, gente. Você não vai ser tão especial dessa vez, né? Não vai ser diferente. Eu costumo falar assim, você não vai ser o alecrim dourado, né? Sim. E é importante, Tati, a gente falar aqui do SUS. Sim. Né? O SUS tem uma prioridade pelo mais seguro, e é importante a gente falar que o parto é a via de nascimento mais segura, né? A cesárea, ela é uma cirurgia, né? Nós não estamos aqui, gente, por favor, discutindo mãezímetro. Sim, Né? Quem com faz certeza. cesárea, quem não faz, mas mãe, gente, não tem nada a ver, né? A maternidade, ela é desenvolvida no maternar, né? Então, assim, a via de nascimento é uma via de nascimento, mas se a gente pensar em segurança, a gente não consegue colocar um processo fisiológico atrás de uma cirurgia, né? Porque a cesárea é uma cirurgia. A gente não pode esquecer disso. E pensando nessa parte de preparo, você recebe paciente, tipo, antes dela tá grávida? Sim. Já, tipo, já quero deixar minha vaguinha aí reservada? Seria Sim, sim. Eu tenho, hoje no Instagram, eu tenho quase 5.500 seguidores, né? A grande maioria são mulheres e eu tenho muitas... Me vem agora na cabeça a Aline, né? Ela é minha da Holanda. Ela tinha 2 cesáreas anteriores e ela me procurou antes de engravidar e disse, quando eu engravidar, eu quero que tu seja minha doula, e deu certo. E ela teve um parto depois de 2 cesáreas e foi bem bonito. Aí, eu também vejo até na físio, elas estão procurando antes. Tipo, já quero ir começando. Já quero ir entendendo, já quero ir aprendendo, já quero, né, ver... É o preparo, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem a informação muito, muito na nossa mão. A gente tá sempre com o celular na mão, né? E tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Mas a gente tem que saber que tem a informação que é boa e a informação que não é boa também. Sim, né? com Então, certeza. A gente tem que conseguir filtrar, mas eu vejo isso, assim, eu vejo mais uma consciência de preparo de corpo, né, para passar pelo processo. Eu vejo as mulheres olhando para o parto como um processo, como ele é, né? O parto é um processo. É um processo. Gente, e é um trabalho de parto. Eu brinco que é tipo uma maratona. Você tem que se preparar. Sim. De todas as formas, você tem que se preparar. Tem que estar pronto. E é um trabalho de parto, né? É um trabalho de parto. É um trabalho, não é férias de parto, não é spa de parto. É um trabalho de parto e hoje, dentro do Brasil, parir é trabalhoso. Não deveria ser, né? É triste a gente pensar que, nossa, mas eu preciso fazer tudo isso. Eu já escutei algumas vezes, os maridos, geralmente, eles têm um pouco mais de resistência. Ai, meu marido falou que você tá exagerando, né? Já escutei várias vezes isso deles, depois do nascimento. Débora, eu preciso te pedir desculpas, porque eu pensei que tu tava exagerando, mas agora eu vi como que funciona o sistema. Sim. Então eu vejo, sim, um preparo muito antes, assim. Sim, não, e é muito importante, né? Mas agora vamos contar a história real dos partos, né? Vamos ver, você já contou um pouquinho da tua? Sim. Mas a gente tinha um plano A, e como foi o plano? De verdade, Má. Bom, a minha físio viajou no final de semana. As crianças esperam eu viajar, juro, pra nascer. A minha físio viajou. A Maria me esperou, tá? Quero deixar aqui. Ela esperou, graças a Deus. Exato. Você tinha um congresso na época, alguma coisa assim, e você me indicou outra físio que trabalhava junto contigo. Verdade, Então eu tinha ali um plano A.2, um backup. Então eu fiquei com esse contato porque eu já tava com 41 semanas. Então já tava esperando bastante e o meu médico
Eu tive a sorte de primeiro achar um médico Nossa, que é 100% do parto normal. E ele, desde a primeira consulta, você tem potencial pra ter um parto normal. Então, eu já me senti muito segura ali na primeira consulta com ele. Então, na semana ali que eu tava virando pra 41, ele falou, Mari, a gente não vai conseguir esperar tanto mais assim. E ainda em contato com a Tati, fazendo físio. E eu agendei mais uma físio, uma última, no dia que seria a indução do meu parto. Porque já estava pra virar 41. Tava muito grande, muito desconforto. Manu, enorme. Enorme, Bebezão. gente. 1 quilo de cada bochecha. Muita bochecha. Muita bochecha. E aí eu tinha feito uma última ultrassom. E ela tava marcando 3.400. Não é, sempre soube que não era exato, né? Que não era bem preciso. E com alguns centímetros. Então marquei uma última sessão de pilates, uma última sessão de físio. E coloquei o despertador pra 5 da manhã pra lavar os cabelos, né? Já que Vou parir bela. Vou parir bem bonita. Mas só que aquela manhã eu falei, falei pro Anderson, nossa, eu tô tão cansada, eu vou ficar mais um pouquinho na cama. E eu conversando ali com o Anderson, com meu marido. E aí eu falei, vou tomar banho. E no que eu coloquei o pé no chão, a minha bolsa estourou. Às 5h40 da manhã. Só que aí logo eu fui, tirar a roupa e tal, né? Pra tomar um banho, sabia que tinha que esperar. Eu vi que o líquido não tava do jeito que era esperado. Ele tava mais vermelho. E aí eu mandei mensagem pro meu médico e ele me respondeu às 5h30 da manhã, 5h40, e ele, Mari, eu quero que você vá pro hospital. Não tava esperando que fosse dessa cor, tá muito vermelho, então eu quero que você vá pro hospital. E nisso, eu fui pro hospital e ainda aí cheguei lá, passei por toda a equipe. Olha, não é de risco, não tá contaminado, nada do tipo, vamos continuar com o plano A. E nisso eu fiquei várias horas estando no trabalho de parto. Passou-se 8 horas, apenas 1 centímetro de dilatação. E com muita dor. Mas assim, e tinha uma enfermeira top de linha, que ela dançava, e ela via, ela acompanhava, ela falava, faz exercício. Mas depois chegou um médico, o plantonista, e ele falou, olha, você não é menos mãe se você optar por uma cesárea. Ele falou, eu tô vendo a tua dor. E aí a outra médica falou, eu desmaiei no banheiro, então assim, já tava muito cansativo pra mim. E ele falou, você não vai ser menos mãe, e eu te prometo que você tá segura. E aí eu me senti bem. Eu senti que eu tava bem com ele, porque eu tinha muito medo da cesárea, eu tinha pavor da cesárea. O parto normal já era mas a cesárea, de pensar, porque eu também considerava como uma cirurgia. Ela é uma cirurgia. E eu tinha muito medo do pós dela. Você nunca tinha feito cirurgia, né, Mar, na vida, né? Nenhum dedinho eu rasguei na vida. Nem um pontinho. Nenhum dedinho eu rasguei na história, então... E aí, quando ele me disse que eu poderia estar segura com ele, como médico, eu falei, tudo bem. E aí, encaminhou-se pro plano B. Foi uma cesárea. E uma cesárea que ele terminou dizendo que bom que foi uma cesárea, porque ela é gigante. Ela veio com 4.400. Ela era um super bebê. Gente, que grande. 53 Ela era um bebezão. Então, foi assim. E assim eu me senti segura, me senti amada, com uma equipe muito muito, em todo momento, muito abraçada pelas enfermeiras, abraço de contato físico, de me abraçar e falar, olha, tá tudo bem, isso vai acontecer agora, isso depois. O médico, o anestesista, ele foi na lousa na minha frente, ele fez o cálculo na minha frente e ele todo o tempo tava me explicando o que ele tava fazendo. Tudo que ia fazer. Ah, isso é então, muito bom. Assim, eu queria muito o parto normal. Tipo assim, e ainda quero o próximo, né? Quem sabe. Logo mas essa cesárea, pra mim, ela foi um presente. Ela foi muito bem feita. E respeitada, né? Muito bem respeitada. Uhum. É isso que importa. E a minha filha o plano A virou o plano B, mas você tá satisfeita. Sim. O plano A virou plano B, mas... E agora o plano B, A, C da Grazi. Porque a Grazi, ela tinha vários planos. Qual você quer, o primeiro ou o segundo? Então, eu tive 2 partos, né? Um recente agora, minha filha vai fazer 1 mês, dia 18. E o meu primeiro parto também... tu não chegou a induzir, né? O meu teve que ser induzido porque minha bolsa estourou meconial. Então, eu fui pro hospital, aí 12 horas depois a médica me deu a opção de induzir, porque eu não ritmei contrações.
a gente induziu e a Gente, partir da... desculpa, mas assim, ó, que coisa linda, que coisa linda, né? Porque um líquido meconial, hoje em dia, é um dos motivos de levar para uma cesárea que não tem uma real necessidade, né? Total. Então, eu fico tão feliz quando eu escuto isso. Ela me deu a opção Ela de me deu a induzir. opção, porque ela falou, você pode induzir Que agora, lindo, você pode que bom. esperar até tal horário Sim, pra entrar sim, uhum. em trabalho de parto, E você etc. esperou, E eu- né, amiga? Você ficou, Não, eu escolhi. né? Eu 12 depois. esperei 12 horas. A bolsa estourou, tipo, 10 da noite. 10 da manhã ela me trouxe essa opção de indução. Ou eu poderia ficar até a tarde ainda esperando entrar em trabalho de parto, que não teria problema, mesmo a bolsa sendo meconial. Posso trazer uma informação? Pode, manda ver. A bolsa, quando estoura, né? Quando a bolsa fica rota, que a gente chama, não significa que o trabalho de parto vai começar. Cerca de 70% das mulheres vão levar até 24 horas para o trabalho de parto efetivamente começar, né? A gente tem aquela ideia de filme, Cara, né? eu sempre falo isso. Não Rompeu é a filme. bolsa, sai todo mundo desesperado, Corre, pega tudo. vai nascer e pode ser que esse trabalho de parto ainda demore para acontecer realmente e pode ser que tenha que induzir, né? Que foi meu E isso é um outro assunto, mas, gente, sim, não existe não existe. parto que vai naturalmente ou, não entrou em trabalho de parto, vamos para uma cesárea. Não, existe uma opção de induzir, né? Induzir, sim. Desculpa te interromper, Não, mas eu imagina. precisava trazer esse Não, dado. E essa informação é muito boa. Precisava Essa trazer esse informação é dado. muito boa, porque eu sempre falo para as minhas pacientes assim: não espera nem romper bolsa, tá? A maioria das pessoas nem rompe. Exato. Não é essa a regra. Na verdade, a maioria dos bebês, a maioria das bolsas vão romper prestes o bebê nascer. Tipo, no meio do trabalho de parto pra frente. Exato. Então, não é uma regra. A gente não vai ficar, tá? Só tô com uma dor, não vou avisar ninguém. Minha bolsa não rompeu ainda. Não é regra. Na verdade, é exceção quase você ter uma bolsa rota pra entrar em trabalho de parto rápido. Então, Sim, sim. E aí eu fiz a indução e logo depois começou o trabalho de parto. Ela tinha me dito que a indução podia levar 3 comprimidos, né? Que eu não fiz com citocina, eu fiz com comigo. Com o miso. Na Gotinha. verdade, posso falar? Ué. A gente precisa primeiro ter uma preparação do colo para depois a gente ter efetivamente contrações. Então, quando a gente pensa em, não rompeu minha bolsa, mas eu não estou em trabalho de parto, não entrei em trabalho de parto. Primeiramente, a gente precisa preparar esse colo do útero para depois colocar a ocitocina, que é o famoso sorinho, né? Para que efetivamente contrações aconteçam. E esse preparo do colo, a gente chama de pródromos, fase latente, é uma as mulheres tendem a achar que a dor que elas sentem ali, mas eu tô com tanta dor e não dilatei, porque não é para dilatar, é para preparar o colo. Depois nós temos a segunda etapa, que é efetivamente as contrações efetivas mesmo, para que a dilatação possa acontecer. Ai, que curioso, não sabia disso. E a gente tem 2 maneiras de preparar o colo, né? A gente pode preparar o colo com comprimido de misoprostol, que é a prostaglandina, que é o hormônio, né? Que prepara o colo do útero. E a gente também tem a opção do balão, né? O balão, ele não é uma medicação, então ele é menos invasivo. Né? Mulheres que têm cesárea anterior, tu que quer ter um parto, tu pode induzir o teu trabalho de parto, se for preciso, num próximo bebê, mas tu não vai poder usar a prostaglandina. Mas existe a opção do balão. Isso é muito importante a gente falar. Sim. Porque hoje em dia tem muito aquela história, você tem uma cesárea anterior, infelizmente a gente não pode induzir. Pode sim, Pode usando sim. balão. Já tô me preparando pro segundo parto. eu vim aqui fazer uma consultoria. Tô aqui, ó. Deixa eu ver qual que é, porque na minha vez eu já vou dar conta. Desculpa de novo te interromper. Imagina, nem precisa pedir desculpa, a gente tá se complementando aqui, né? Não, isso é Informação muito, que sim. a gente busca. É isso. Não, e aí depois dessa indução aí, que eu fiz 10 da manhã, foi meio-dia, eu entrei em trabalho de parto e 3h45 nasceu. Assim, aí já ritmou muito rápido, nasceu super rápido, virei melhor amiga do chuveiro. Nunca mais quis sair do chuveiro. Deu tudo certo. O chuveiro é uma das principais formas não farmacológicas de alívio da dor, né? A água quente no corpo traz conforto para a mulher, porque o trabalho de parto, ele dói.
A gente não pode tirar a dor dele, né? Falar, trabalho de parto não dói. Dói. Para algumas mulheres isso é uma dor bem forte, né? Mas tem formas de aliviar a dor, né? E tem também, Tati, como tu encara essa dor. Cara, né? isso é muito importante. É o próximo tema que a gente ia falar, assim, tipo, emocionalmente, como você encarar isso aí. Como tu encara essa dor, né? E eu colocaria um outro do lado, assim, quem está te apoiando durante esta dor, né? Porque se tu tem, ali, né? se tu tem uma pessoa do teu lado que não sabe o que está acontecendo, que se desespera, acha que você está sofrendo, o processo vai ficar mais difícil, né? Então, por isso que, mulheres, preparem a pessoa que vai acompanhar vocês. Vai ser o marido? Vai ser a esposa? Vai ser a mãe? Não recomendo. Não recomendo, mãe. Prepare essa pessoa. Verdade. Essa pessoa precisa entender que aquela dor faz parte do processo e que não é um sofrimento. É uma dor do processo, realmente. E essa é uma... Tu pode ir, Não. E essa é uma dor que depois a gente acaba não lembrando, eu não consigo mensurar como era. Por mais que eu fiquei ali em 8 horas tentando, na hora eu pensei que nunca mais ia passar. Nunca mais eu vou parar de Nunca mais eu vou sentir dor pra sempre. E ela passa. E ela passa e você não consegue lembrar dela com aquele ar de sofrimento, como você colocou. E a dor do parto, eu sempre falo para as minhas pacientes, ela tem um propósito, né? Você não tá sofrendo. Não cortou teu braço e tá doendo. Não, tem um propósito muito maior, que é tipo você conhecer seu bebê daqui a pouco. Exato. Então é menos uma contração pra você conhecer teu filho. Tipo, é uma forma mais leve. É bom, eu costumo falar isso no trabalho de parto, né? Eu digo assim, a dor, que bom que nós temos a dor, né? Porque que bom que nós temos contração. Muitas vezes eu escuto, mas tá vindo mais uma. Que bom, porque se não tem contração, A Grazi faz isso. Ai, Se não, não tem- amiga, mais um. é que se a gente não tem dor, a gente não tem nascimento. Não tem. O trabalho não está funcionando, né? Exato. Se a gente não tem dor. Ai, mas foi durante o meu parto, como comentou ali, é muito... Não sei, acho que é o trabalho mental, assim, né? Eu foquei muito nisso durante as contrações ali, que depois que eu entrei em trabalho de parto, aí começa a ritmar e foi muito rápido, né? E aí eu comentei com a enfermeira, assim, nossa, eles quiseram fazer o exame de toque pra ver quanto tava e tava 4. Aí eu pensei, gente, não vou aguentar. já era. Já me leva pra cesárea, porque se for assim, eu não Cara, vou vocês fazem umas contas. Que conta que você fez? A Um conta que nível eu fiz. 4 de dilatação, mais 3 horas, mas... Não, vamos pra cesárea. Eu fiz isso, Grazi. Eu não vou aguentar isso aqui, gente. Era muita dor e era só 4. Pensei, nossa, vai levar 24 horas pra dilatar 10 aqui, né? E aí a enfermeira me deu um apoio ali. Grazi, tá começando, se concentra, respira, escuta teu corpo, etc. E aí eu fui pro chuveiro e lá eu entrei no meu mundo, assim, na minha bolha. E Na famosa foi incrível, partolândia. assim. Partolândia, aham. Foi incrível, assim, que eu fiz esse trabalho mental. Cada vez que vinha uma contração, eu sentia essa contração. E aí eu pensava, nossa, daqui a pouco vai nascer e tal. Mas era eu comigo, assim, foi assim, lindo, sabe? Eu gosto de lembrar desse momento porque foi lindo, assim. A equipe respeitando o meu momento. O meu marido também super preparado. Até a Tati preparou A ele. gente fez um bolão, que ele ia desmaiar. A gente achou. E aí ali... Eles não Ele arrasou, desmaiam. não, ele arrasou. Eles não desmaiam, tem muita adrenalina. Isso é outra coisa que as pode mulheres ser. falam. Ai, mas eu tenho medo de desmaiar. Tem muita adrenalina num trabalho de parto, né? E a adrenalina, ela te deixa num estado de alerta. Alerta, né? Mas o Rafa eu ainda achava mesmo com adrenalina. Não confiava muito nele. Eu nunca vi acompanhante passar mal durante o parto. Eu já vi depois. Foi tipo, o Rafa deu uma... Chegou, beleza. Aconteceu isso com ele. Aconteceu isso. E aí, enfim, só queria comentar sobre essa introspecção, assim, que foi um momento muito bonito, assim, sabe? Quando eu paro pra pensar. E, enfim, deu tudo certo, nasceu, Deu com tudo indução, certo. sem indução, deu certo. Foi. E esse foi o primeiro. Esse foi o Não sei se tu primeiro. já quer que eu fale do segundo? Já fala, né? O segundo, meu Deus. O segundo, Não, porque então, vou a falar Grazi do era uma parto. pessoa... Foi o parto. A Grazi, ela teve um parto induzido de 3 horas e pouquinho, né? Daí eu falei, tipo, olha, amiga, provavelmente o próximo tende a vir mais rápido, mas não tanto, né?
Não foi muito rápido. Porque foi o quê? gente. Um parto a jato? Não, pelo jeito foi a foguete que a gente Foi Foi foguete. jato esse eu não atrás. sabia. Jato foi Não, ela é o meu segundo ranking foi 2 de foguete. partos a foguete. O corpo, ele tem memória, né? Então, a gente fala, não é uma regra, né? Não existe regra em trabalho de parto. Mas a gente fala que, segundo o parto, ele tem uma tendência a ser mais rápido por conta da memória corporal. Mas não é uma regra, né? Todas as mulheres que eu acompanho, que elas já tiveram um parto anterior, elas ficam, mas se eu sentir isso, eu já vou te ligar. Não tem problema, pode me ligar, mas não... Crie a expectativa, né? Porque quando a gente cria uma expectativa, a gente cria uma frustração junto. Não, vem junto, Que né? pode acontecer. Então, né? O corpo tem memória. Nossa, isso me fez lembrar total que esse parto que eu tive agora, eu fiquei esperando a bolsa estourar, óbvio. A primeira estourou, como que a segunda não E ia? ó, como foge a regra. Nossa. Muito. Foi assim, tanto a gestação quanto o parto foram Totalmente completamente diferente, diferentes. Completamente diferentes. E geralmente é. E foi. E foi. Ser único, né? Não, é Permite ser único. Mas é cada um. engraçado que não tem como não comparar. Eu ficava Não, pensando, tem. Agora vai acontecer Até isso. uma vez eu fui na Tati e falei pra ela, eu sempre ando com essa calcinha, aquela calcinha Fralda geriátrica, ali, né? aham. Descartável. Eu sempre ando porque se estourar eu já tô preparada. Ela andava. Andava assim, uma bolsinha com a calcinha. Eu fiquei, Foi não, assim, vai estourar. O primeiro foi assim, como o segundo não vai ser? Cada parto é um parto. Até porque cada Totalmente. bebê é um bebê. bebê. Por isso que cada gestação é uma gestação, gestação. né? Que legal. O momento de vida é diferente. O bebê que está ali é diferente. Então, realmente, né? E é muito legal. A gente cara. fica esperando que seja Sim, igual, mas geralmente é diferente. Não, cada um tem a sua história, né? Exato. Eu até ouvi de uma paciente minha, que é minha amiga também, a Carol, que ela falou assim, eu tô ansiosa pra ver como que eu vou contar a minha história. Ela falou. A minha história. Você lembra que ela falou, tipo, como que eu quero saber qual que é a minha história, como que vai ser, né? O que vai acontecer comigo pra eu contar? E cada um tem a sua Muito história, bom. né? E foi. E é legal que seja diferente, porque no fim a gente vive coisas diferentes, experiências diferentes, né? Não é foi único, igual. né? Eu tenho outra história pra contar. Agora é outra. E então eu levantei. Foi na Sexta-feira Santa. Eu levantei sentindo aquela coliquinha de menstruação, sabe? Sei, eu conheço isso. Mas essa coliquinha. Isso não. Mas eu já senti outras vezes essa coliquinha durante a gestação, principalmente no final. Não é nada. Só que daí a coliquinha ficou, que estranho, começou a doer aqui um pouquinho na lombar. Não, mas tudo bem, vamos lá, né? Não deve ser nada. E isso foi andando muito rápido, assim, mandei mensagem pra enfermeira, que daí eu contratei uma enfermeira obstétrica pra me acompanhar. Mandei mensagem pra ela e ela falou, vai usando o aplicativo pra me falar. Só que não era ritmado. Aí nisso eu comecei a sentir um pouquinho mais forte. Aí eu pensei, é hoje. Mandei mensagem pra Tati, porque a gente tinha combinado dela acompanhar o trabalho de parto. Aí eu mandei, Tati, porque ela precisava fazer um curso pra entrar no hospital, né? Não, deu tudo, tinha tudo pra dar errado esse parto, pra mim, no meu caso, né? Tipo, porque eu tinha, tipo, eu ia, falei, eu vou, amiga. Essa vez eu vou. Aí fui no Santa Cruz, ela começou a dar tudo errado. Eu falei, amiga, acho que não é pra eu ir. Vamos deixar assim. Acho que não é pra eu ir. Então eu vou na sua casa, fico com vocês aí. Quando vocês forem pro hospital, eu vou pra minha casa. Isso, E assim foi. exatamente. Aí eu mandei mensagem. Eu acho que eu tô entrando em trabalho de parto agora, então eu acho que vai nascer hoje, então tu não vai conseguir me acompanhar lá no hospital e tal. Aí ela assim, tô indo pra tua casa agora. Eu fui. Eu falei, não, correndo. nem vem, porque a enfermeira tá vindo também e capaz de tu nem me encontrar mais em casa, né? A gente já vai direto pro hospital. Aí ela falou, não, nem que eu não Tô tinha chegando. como ir, tô chegando. Aí ela veio voando, chegando Eu lá nunca em cheguei casa. tão rápido naquela casa. Nossa, assim, a Tati chegou lá em casa, começou a contração a ritmar e vir bem mais forte, assim. Quando ela chegou, até eu acho que foi a primeira vez que eu dei uma choradinha, Não, assim, ela chorando, sabe? eu falei, amiga, você tá chorando? É muito comum. Foi quando começou a doer mais, eu comecei a dar uma chorada. Eu apavorei. Muito comum. Quando engrena chorar. Isso é muito comum, Não sabia. de olhar. Acontece muito comigo, né? Eu chego na casa da gestante e parece que vira uma chavinha. Porque ela... Chegou alguém.
agora eu posso parir. Ah, tá. Ah, amiga, ela Eu tava me sinto esperando. Ela muito tava me esperando. isso. E aí, às vezes, eu escuto do acompanhante. Ela não tava assim. Mas ela não tava assim. Ficou assim depois que você chegou. Né? Ixi, amiga, É o eu. porto Né? seguro. As mulheres precisam dessa segurança pra parir. É só a gente. Nós somos animais, né? É só a gente pensar, né, nos animais, né? Os animais, quando vão parir, as fêmeas procuram um lugar seguro, né? Uma caverna, um buraco, um lugar mais escondido, porque a gente precisa dessa intimidade. O que tu relatou, né? Eu fiquei íntima comigo mesma. E ter pessoas na nossa volta que tragam essa segurança, Tati, provavelmente foi o que ela sentiu. Só que ela tava bem louca. Porque eu fui só. No meio do caminho eu falei assim, cara, eu podia pegar uma luva, né? Falei, não, a enfermeira tá chegando, tá tudo bem. Eu só vou dar um oi. Oi, amiga, tudo bem? Vai lá, boa sorte. É isso que eu ia fazer. Eu tinha umas duas orientações pra dar pra ela. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Aí não deu. Quer dizer, deu tudo certo. Não, deu. saiu do meu planejado, no caso. Só não era esperado pra ti. Então a Tati chegou, então começou a ritmar, veio mais forte, ela ficou ali comigo. O meu marido tava uma barata tonta pra lá e pra cá na casa, ele não sabia o que fazer. Então foi bom que a Tati chegou, porque ele não tava lá comigo. A gente tem a outra filha, então ele ficava entre ela, a minha mãe tava lá. Enfim, ele ficou correndo pra lá e pra cá e entre isso ligando pra enfermeira também, né? Que ela morava um pouco longe da minha casa. Aí a Tati ficou me acompanhando e uma hora eu falei pra ela assim... Tati, eu vou ser obrigada a ir pro chuveiro, eu não tô mais aguentando. Aí ela assim, vamos pro chuveiro. Aí a gente foi pro chuveiro e lá eu falei, amiga, eu tô com vontade de fazer força. Eu falei, não, você pensa bem. Fazer força. Gente, isso tudo foi assim, ó, questão de 1h30, tá? Do início, quando a Tati chegou até o nascimento, deu 1h30. Então eu fiquei lá no chuveiro, a Tati do lado de fora, ali me dando um apoio moral. E até que chegou um momento que ela falou assim, Grazi, a enfermeira chegou, vamos pro hospital. Aí ela jogou uma toalha em cima de mim e eu falei assim... Eu falando pra ela assim, amiga, a enfermeira chegou, graças a Deus. Aí eu falei pra ela assim, não, calma que tá vindo uma contração. E nisso veio a contração que nasceu. Na última que a gente ia pro hospital. Que a gente ia pro hospital. E aí nasceu, veio ali a cabeça. E aí eu falei, tá nascendo. Eu falei, não, ela tá louca. E aí nasceu, né? tudo. Veio a cabeça, daqui a pouco, Aí lembra nem a um bolsa? minutinho depois. Estourou em mim. Então, líquido amniótico. Ai, coisa boa. muito Eu amo hidratada. tomar banho de líquido amniótico. E aí, logo em seguida, um minutinho depois, já veio o restante do corpo. Não, e a Tati foi muito rápido. segurou. Eu assim, amiga, não faz força, deixa o trem empurrar. Pelo amor de Deus, que essa criança venha bem devagar, porque eu não posso derrubar ela de descer do meu maior medo. Gente, foi assim, E foi totalmente no Que lindo. improviso, totalmente no sem luvas. Não sei, luvas. Totalmente num lugar Natural, que não era, sei lá, esterilizado, né? Sem toalhas, sem toalha. nada. Foi assim. No ambiente do teu lar. Veio. Foi. Sabe o que eu costumo falar? Meu Deus. Bebês nascem. Bebês nascem, né? Algumas vezes nós vamos precisar ajudar. Algumas vezes, né? Intervir, né? A intervenção, ela é boa também, mas quando E às tem vezes necessidade, necessária, né? exato, a intervenção, ela é igual perfume, né? Se a gente passa um pouquinho, que bom, mas se a gente passa muito, não fica tão bom assim. A intervenção, ela é muito importante, mas ela tem que ser usada quando tem necessidade, né? Sim. Os bebês, eles nascem, né? Simplesmente nascem. Teve um que nasceu no show do Metallica. Teve. Teu marido ia gostar dessa. Eu acho que ele tava nesse show. Eu acho que ele tava no show do Metallica que nasceu a Nunca criança. tive essa oportunidade. Eu acho que ele tava. Nasceu um bebê. Eu vou. Você só alguém tá parindo, eu digo, calma, sou doula. Aí ele Deixa falou, comigo. O que é isso, doula? Depois eu explico pra vocês. Deixa eu ver. Mas bebês nascem, a gente precisa retomar essa confiança no nosso corpo, Sim. né? E nesse poder de parir. Sim. E é o que você falou no começo, né?
É o poder de O parir. poder. E o engraçado é que eu falei pra Tati, assim que ela chegou, eu falei assim, amiga, dessa vez eu vou pedir Cara, analgesia. Dessa vez não eu vai não vou ter aguentar. jeito. Eu não lembrava o quanto doía. Ela falei. eu não lembrava que era A assim. gente esquece a dor. E agora eu já esqueci também. Já Já pronto pra esqueci. outra. Acabei de passar, mas já tô pronta pra outra. Mas o que eu quero depois dessa conversa é você, né, Tati, na minha casa. Não, a minha mãe, tipo, chegou e falou assim, você tem que andar com uma luva. Eu falei, mãe, deixa eu te falar, não. Eu sou fisioterapeuta lá no consultório. Deixa eu lá. Deixa eu lá. Não, Tati, você tá convidada pro meu... Mentira. Ai, Não, mas muito eu bom. não. Eu amo esse ambiente da doulagem, mas eu achei que eu ia me sair um pouco mais desesperada. Internamente eu estava em pânico. Mas por fora eu tava arrasando, né, amiga? Tava super Muito, plena. Me acolheu muito. Falava, amiga, preciso fazer força. E ela faz força. É, porque quando a vontade de fazer Escuta força teu corpo. vem, é impossível uma pessoa olhar pra outra e falar, não faça força, né? Só quem não conhece um trabalho de parto. Não, eu não. Fácil, Ela já falando fiz. que não ia fazer e falei, Não tem. Não, eu não vou fazer. Eu lembro toda a dor. E os vizinhos no Cara, dia seguinte perguntando. Foi. Uns Foi. 4 vizinhos foram na minha famosa casa. lá. É, tu viveu um parto domiciliar não planejado, né? Mas existe o parto domiciliar planejado, ele é assistido por enfermeiras obstétricas, né? Que são profissionais aqui no Brasil que têm essa formação, né, autorização para acompanhar partos domiciliares planejados, né? É uma opção também. É uma opção também para mulheres que têm uma gestação de risco habitual, né? Mas, por favor, procurem pessoas que podem, Porque é uma que são super equipe, né? que têm formação técnica, geralmente elas vão em 2 enfermeiras, né? Não, mas elas têm todo, tipo, Tem todo o equipamento, elas têm um plano, o plano do plano. tudo. São equipes de verdade bem preparadas. Não dá pra você decidir. Exato. Né? Eu não. lembro que Tem quando um a Grazi hospital de ganhou, referência pra próximo. se precisar de remover, né? que eu lembro quando a neném da Grazi nasceu, daí ela falou, amiga, ela tá bem? Eu falei, tá. Não tinha ideia. E geralmente esses bebês são Mas, assim, aí eu falei pra ela, eu falei, amiga, a única coisa que eu sabia é assim, o bebê que vem assim, ele tá arrasando. Exato. Ele Tá tá super arrasando. bem. Ele tá super Mas bem. dá muito medo. Eu não tava Sim. preparado pra aquilo. Eu tinha o meu plano de ir pro hospital, de ter toda a equipe me Lógico. apoiando. Então foi algo que, assim, na hora nasceu, eu fiquei... Meu Deus, e agora? Como é que eu sei se ela tá bem? Se ela tá bem. Ah, ela chorou, beleza, mas nem Sim. sempre o choro é um sinal de que tá bem. E agora? Né? Eu fiquei muito nervosa, assim. A Tati disse que uma hora me viu até contando os dedos das mãos. verdade. Dos Ela pés da Maria. Ela chegou assim, com a mãozinha, ela fazia assim. Amiga, tem todos os dedos, você contou. É que não era é o que planejado, né? É. É, o Também, que sai a do gente sabe que em planejado, um né? minuto tudo pode acontecer, a gente escuta tantas histórias, a gente vê Claro, tantos sim. casos, né? Então, medo de que... E se ela precisasse de alguma intervenção? Né? Ali, né? Em um minuto tudo pode mudar, né? Então, me bateu um medo, assim, apesar da gente, né, contar a história, dando risada, etc. Mas no momento foi um pouco preocupante, sim, né? Sim, não, com certeza. São muitas emoções na hora do Não, parto, sim, né? não, sim. Muitas emoções. Você passa Muitas. pensamentos que você não planejava que Uhum. você viveria. E então, é né? intenso, é rico. E que bom que lembramos disso, né? Que essas histórias, acho que a Tati também é legal. Também é legal, né? Vocês duas carregam histórias de vidas que vieram ao mundo. Muitas Isso é vidas. muito rico. Sim. Tá? Que detalhes. Que detalhe. E lembrar esses detalhes que enriquecem todas essas histórias. Sim. Né? Pra gente encerrar aqui, vamos... Assim, o que vocês que pariram recentemente, né? Tiveram gestação, parto, você como doula... O que vocês têm pra dizer pras mães que estão assistindo, assim? Tipo, eu fiz isso de preparo, o que eu faria de preparo diferente? Uma mensagem, assim, pra gente encerrar de lembrança pra essas mães que estão assistindo, que vão gestar logo mais, que vão ter partos logo mais. O que vocês têm pra falar pra elas? Quem graça pode ser. Eu acho que o principal é confiar em si, confiar no seu corpo, confiar no seu instinto,
também. Igual eu falei, a Tati falou, né, que eu disse, amiga, tá nascendo, e aí ela falou, não, ela tá louca, não pode ser. Confie no seu corpo, confie no seu instinto. E eu acho que o principal, se preparem, né, como tu tinha comentado, façam tudo o que der pra fazer, fisioterapia pélvica, né, o que estamos conversando aqui. Ai, se não falasse. Mas não só isso, como o preparo do corpo com uma academia ou um pilates, não ficar parada, porque isso traz dores, né? E que fazem com que aumente cada vez mais a ansiedade. Ai, tô com tanta dor, não aguento mais, eu quero que nasça logo. Então, da gente escutar nosso corpo, a gente se preparar para esse momento. Independente da via de parto, a gente tá preparada tanto com a mente quanto fisicamente. Também vou muito nessa linha. Para mim, eu divido em 2 segmentações que me ajudou bastante. O conhecimento teórico, acho que ele traz muita segurança na hora do que você estudou. Eu fazia muitas perguntas. Mesmo. E possivelmente vou fazer tudo de novo, porque acho que eu já esqueci. Ai, meu Deus. Brincadeira. Então, estudar não só o período da gestação, mas o pós-parto também. Como que é um pós-parto de um parto normal, como é de uma cesárea. Acho que isso me faltou de saber sobre a cesárea. Por exemplo, abro um parênteses do laser. Eu não sabia que eu poderia fazer laser depois de uma cesárea, o que me ajudou muito. Então, eu não tive esse conhecimento durante. Então, estudar tudo aquilo que você puder de obter de conhecimento. E hoje temos acesso muito fácil. Temos muitas informações com qualidade. E a segunda segmentação que eu olho muito é escutar pessoas. As histórias são ricas. E aqui temos que ter cuidado, porque temos histórias que vai nos impulsionar, vai nos elevar, mas tem histórias que nos puxam para baixo e nos trazem insegurança. Eu gosto das histórias porque nisso também a gente pode aprender. Com certeza. A gente pode se conectar com pessoas, tirar proveito. E aqui nessa conversa, escutando, tipo assim, saio mais animada ainda pelo segundo parto. A Mara, daqui 1 mês, Tati, tô grávida. Olha, uma guriazinha me disse que eu tô grávida. Essa semana. Mas acho que é muito importante estudar. O estudo, ele vai te ajudar durante, ele vai te ajudar na hora e vai te ajudar depois. Quando você tem um ser humano ali em mãos pra você poder cuidar, ter todo esse momento único e você tá ali preparada. Porque aí é tudo aquilo que você estudou e escutou, você vai criar a tua história. A história de Mara como mãe daquilo que é novo. Com medo, com angústias, com receios, mas eu estou preparada para isso. É um instinto natural, ele se constrói. Eu achei que eu nunca ia dizer que eu estava preparada. Acho que ia ser muita arrogância da minha parte, mas hoje eu posso dizer que sim. Porque isso é natural. E você vai construindo a sua história. E na segunda vez, na terceira, você vai sendo diferente, porque vivemos tempos diferentes. Com certeza. Então, acho que é se permitir e se permitir escutar também. E aí, para finalizar, não só pessoas que estão distantes de nós escutar. Dar voz para mulheres que estão a milhares de quilômetros de distância, mas também para aquela tua vizinha, para tua avó que teve um parto normal há 50 anos atrás. Essas pessoas também têm voz e têm histórias para nos contar. Com certeza. E você, dona Dé? Eu vou falar o que eu falo para todas as mulheres, né? Busquem informações baseadas em evidências científicas. Achismos não cabem. Busquem evidências científicas, se informem. Informação é poder, né? A gente, quando não sabe o que a gente quer, quando a gente não sabe o que acontece, qualquer coisa serve. Então, busquem informações baseadas em evidências científicas, invistam nisso. O quarto, o enxoval, a roupinha de sair da maternidade, nada disso vai fazer o nascimento do seu bebê voltar. Parto não tem replay. Né? A gente só tem aquela oportunidade de viver. Então, a gente precisa hoje, no nosso país, né, que a gente tem a maioria dos bebês nascendo por uma cesárea, a gente precisa de informação para poder parir, porque senão, sem informação, qualquer coisa vai servir, você vai achar que tá tomando uma decisão, mas a gente só existe decisão consciente com informação. Sem informação, qualquer coisa serve. Que legal. É isso, gente. Então,
Ai, eu tava nervosa, já passou agora. Tem uma lembrancinha pra você. Que querida! Esse é seu. Muito obrigada, Eu Tati. acho que tá no tamanho certo, viu? Eu acho que tem alguém de 4 anos que vai gostar. Ai, pode? Pode? Pode. Eu quero ver. Tati! Ai, Muito criativa, eu Muito amei. fofo, né? Você já bota na manora que você já Com certeza. Olha, sobrando o 7. Eu amei. Muito obrigada, Tati. Muito obrigada a vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo entre mães, profissionais que trabalham com mães também, futuras mães, porque eu usei isso aqui como, né? Foi o meu teste pra ver se eu vou conseguir fazer isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Vai ter episódios novos. Esse foi só o primeiro. E é isso. Tchau.